2, passe pro Curry, vai pra Vennesi, cai! O veneno da Jararaca! O Raí da batida de falta, Capriça, garotinho, Capriça, rolou pra Capu, pra Raí, pro gol! Brasil! Repita! Agora na Rádio Monte Roraima, Arena 107. Arena 107. Arena 107, levando pra você esporte notícia, esporte com vida e cidadania. Arena 107, na Monte Roraima FM, com Rânio Almeida. Rânio Almeida. Boa noite, no ar, mais uma edição especial do Arena 107, aqui na sua Monte Roraima FM 107,9, a serviço da vida e da cidadania. Na direção geral, Padre Josimar Lobo. No apoio técnico é dele, Leonardo Paixão. Terça-feira, 24 de março de 2020. E seguindo aí as recomendações, estamos ficando em casa. Olha só, ouça as recomendações do Ministério da Saúde. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações, mantenha os ambientes limpos e ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal, evite abraços, beijos e apertos de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Arena 107, com Ranior Almeida. Rânio Almeida. Os aniversariantes de ontem, dia 23 de março, a Maria Vieira, o Giovanni Figueira, o Luciano Alves, o Siman Cima, o Leonardo Holanda, o Isaac Eduardo, a Miriam Nascimento. Esses aí são os aniversariantes de ontem, segunda-feira, 23 de março. E vamos também lembrar dos de hoje, do dia 24 de março. O meu tio Gabriel Silva de Araújo, a Elisângela Seabra, a Antônia Iris Barros Cavalcante, a Carla Almeida, o Gildeglan Moura, a Rafa Carmo, o Marcelo Henrique e o André Jordani. Então vai aí as nossas felicitações a todos vocês aí que estão aniversariando. Arena 107. Esporte com vida e cidadania. A Monte Roraima está conectada com você. No Facebook.com/Monte Roraima FM. Para levar adiante um projeto de educação, cidadania e evangelização, a emissora Monte Roraima convida você a fazer parte do Clube do Sócio Amigo. Então, o que você está esperando? Reúna sua comunidade e seus amigos e faça parte do Clube do Sócio Amigo. Assim, você também estará a serviço da vida e da cidadania. Ligue 3624-4064, 3624-4522 e se informe como você pode participar. Você que já é sócio amigo, atualize seu cadastro e esteja junto com a FM Monte Roraima, a serviço da vida e da cidadania. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência por 24 horas. O seu cliente ouve. Fica sabendo de seus preços, de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Aqui tem demais. 107 FM. Arena 107, com Ranior Almeida. Agora vamos ouvir aí o bate-papo com o jornalista, radialista, narrador Fernando Camargo. Fala aí, Camargão. Assim que eu admiro muito, né, no meio da comunicação esportiva, né, que eu acompanho desde a da Bradesco,
Esportes FM, e que foi uma tristeza danada assim ter terminado, né? Mas era algo que tinha prazo para começar e para terminar, né? Aquele projeto lá da Bradesco. E uma das coisas, Camargo, já te falo de antemão, que eu peguei aquela tua narração lá da Rio, né? Do Olimpíadas do Rio, da Rafaela, né, da judoca. Aquela assim, um dos momentos ápices assim. Arena Retrô. Agora é Brasil com Rafaela Silva. O estudo em cima da Dorschuren. A Dorschuren é a experiente, a Rafaela também. A Rafaela tá em casa. A Dorschuren contra a torcida. Atleta da Mongólia. Atleta do Brasil, Rafaela Silva. O primeiro. Oh! Ela vai pro chão! Ela vai pro chão! Ela vai pro chão! É Vazari! Segura! Mas é pra ser bom, hein? Vai marcar a punição. Vazari. 1 ponto. 10 pontos, é ponto de Vazari, é importante sim. O Vazari é o segundo ponto mais importante do judô. O Vazari na frente para Rafaela Silva. O Vazari na frente para Rafaela. A Rafaela segura, toca da Mongólia, tenta puxar seu giro. A Rafaela conseguiu escapar. A Rafaela conseguiu escapar. De segurar a transmissão espetacular que só o rádio pode trazer para você. A Rafaela segurando, 33 segundos. Tem Shido, tem punição para Rafaela. Ela, pro seu sonho ser realizado, a medalha pro Brasil, tá chegando o ouro, tá chegando o ouro, tá chegando o ouro, 3 segundos, segura a Rafaela, todo mundo em pé na Arena Carioca 2. Segura a Rafaela, o momento mais especial até agora dos jogos para o Brasil. 3 segundos faltando, 3 segundos pro final, 2. Segura, 2, 1, campeão, ouro! O Brasil é medalha de ouro! Rafaela Silva! Vai, Rafaela! Rafaela Silva do Brasil! Como você é especial! Como você é linda! Como você é espetacular! O Brasil é medalha de ouro, Murilo Borges! Ela que cresceu na comunidade carioca da Cidade de Deus, com 7 anos entrou no judô, recém-montado... Arena 107, com Ranion Almeida. Algo assim de arrepiar, né? Os ouvintes assim gostaram demais. Aquele, acho que assim, em termos de repercussão, né, foi a maior da minha carreira, com certeza, né? Juntando rádio e televisão, com certeza foi a maior. Mas a Olimpíada toda foi legal, sim, né? Toda sim. a Olimpíada, desde o judô, boxe, iatismo, vôlei, vôlei de praia, na medalha de ginástica, enfim, mas foi legal demais, foi muito bom. A do Robson, você chegou a narrar do boxe? Do Robson eu fiz. Arena Retrô. Pode pintar uma punição por uma tentativa de cabeçada do francês, não foi concluída, pode pintar a punição, a luta é parada, recomeça. Robson esquivando de forma perfeita. Dá um show de defesa agora, dança no ringue, faz o que nos ensinou Muhammad Ali. A torcida grita, eu acredito, mas nossa, é absoluto, vai ganhar o ouro. Faltam 30 Caminha pra segundos, isso. Caminhando, vamos no regressivo agora. 25 segundos pro final, 23 segundos pro final. É você, Robson Conceição. É o momento do Brasil, Robson Conceição. É a medalha de ouro que está chegando, Robson Conceição. Precisa 14 segundos, 13 segundos pro final. O Arthur para a luta, volta, 10 segundos finais, 9 segundos, é só segurar, Conceição. É só segurar, Conceição, porque você vai ser 3, 2, 1, medalha de Robson Conceição. Vamos confirmar. A medalha de Robson Conceição está muito perto. The winner by unanimous decision. Unânime. Senhoras e senhores, o vencedor e campeão olímpico por decisão unânime no canto vermelho. Robson Conceição do Brasil. É medalha de ouro. Espetacular.
fantástico, incrível, genial. Robson Conceição do Brasil, de forma unânime, é campeão olímpico, o primeiro ouro na história do país, Bernardo Ramos. Fantástico o Rio Centro neste momento, uma arena lotada, o povo vibra com o Robson. Pra gente, como é que você decidiu, né, fazer o curso de jornalismo, né? Você se formou lá em 2001, né, pela PUC. Conta um pouquinho pra gente e como é que tu escolhe a vertente aí do esporte. Legal. Primeiro, deixa eu mandar um abraço para toda a galera aí de Roraima. Prazer muito grande falar com vocês, com você, Rani. Obrigado pelas palavras aí, obrigado pelo apoio. Então, é engraçado porque o jornalismo, eu já dei uma entrevista, acho que mais de uma entrevista falando que o jornalismo não era a minha primeira opção acadêmica. Nos tempos do colégio ainda, né? Na época era colégio, hoje em dia é questão do ensino médio, ensino fundamental, mas na época no colégio, eu tinha um outro desejo. Eu gostava muito de bicho, eu gostava muito de animal, e eu tinha um sonho, né? Não sei se eu podia falar de sonho, mas uma vontade de ser veterinário, cara. Eu gostava muito de bicho e mexer com biologia, de mexer com animal. Mas durante o período do colégio foi mudando um pouquinho isso, né? Até o segundo colegial, quando eu tinha meus 15 para 16 anos, eu não tinha ainda uma ideia mesmo de profissão. Eu gostava da questão da veterinária, mas também gostava de outras linhas. Eu gostava de publicidade, né? Propaganda. Eu sempre gostei muito de televisão, rádio, ouvia as propagandas no cinema, enfim. E o direito, eu gostava muito de advocacia também. Tinha uma tia advogada e prestava muita atenção no que ela falava, mas aquela fase de não exatamente ter a definição, né? Até que no finalzinho ali do segundo colegial, sempre fui obcecado por esporte, desde menino, desde os 3, 4, 5 anos. Ficava vendo jogos com meu pai, não só de futebol, mas de outras modalidades também. Ficava vendo dentro da TV, mas no rádio também ouvia muita coisa. Em vez de ouvir coisa de criança, ouvia muito jogo com ele. E cresci com essa paixão. E aquela história, né, que todo mundo quer ser esportista e tal, não consegue ser profissional, acaba indo trabalhar com isso. E foi mais ou menos nessa linha, porque eu jogava bola, jogava basquete, fazia muita educação física, gostava e falava de esporte o tempo todo. E os caras na minha escola falaram pra mim: pô, mas por que você não vai fazer jornalismo então? Você escreve bem, você fala bem, né? E meio que foi a partir desse ponto. Falei, puta, é hein? Tava na dúvida realmente o que queria jornalismo. Acho que é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu vou me dar bem. Aí foi assim. Aí prestei vestibular, fiz primeiro uma outra faculdade aqui de São Paulo, que é na Universidade de São Judas. Não terminei, fiquei um período só e depois eu fui para a PUC, até que eu me formei em 2001, né, para ser jornalista. E já formado na PUC em 2001, eu já estava trabalhando com o jornalismo esportivo. Naquela oportunidade eu já estava nos canais de ESPN, que na época era só ESPN Brasil. Eu comecei lá durante a Olimpíada de Sydney, em 2000, em julho de 2000, e aí foi em frente. Aí eu terminei a faculdade, desde então trabalho com jornalismo, praticamente quase tudo de jornalismo esportivo. Teve alguns momentos que eu fiz política, fiz cultura, fiz um pouco de entretenimento, mas o jornalismo esportivo é o que eu fiquei mais tempo e estou fazendo até hoje. Caramba, que bacana, né? E você entra ali na ESPN Brasil ali como estagiário, né? Eu entrei como se fosse o equivalente a estagiário. Na época eu não era contratado, eu não entrei com um contrato de CLT, que a gente fala, né, de carteira. Eu entrei para fazer a Olimpíada de Sydney como temporário. Eu trabalhei durante a Olimpíada de Sydney, durante 15, 20 dias. Era um contrato de um mês só, terminou, e aí alguns dias, agora eu não lembro se eram 15 dias ou 20 dias depois, eles me chamaram para fazer um outro trabalho lá também, mas para fazer todo o arquivo olímpico, né? Você tinha que fazer, na época não era como hoje, que é tudo digital, tudo eletrônico, você tinha que fazer anotação, colocar. Eu fiz nesse período esse arquivo até o final do ano. Era um período maior, era um contrato maior, de uns 3 meses e tal, e aí, ao final desses 3 meses, aí sim, no final de 2000, começo de 2001, aí eles me contrataram como assistente de produção, né? Porque eu não era um cara formado ainda, não era um estagiário, mas eu me formei naquele final de ano, e quando eu me formei, eles me contrataram como assistente de produção.
Certo. E você também trabalhou em revistas, né? Sites e TV, né? TV, muita coisa. Trabalho. TV foi o maior tempo da minha carreira nas TVs. Trabalhei no SBT, num período que tinha futebol, que tinha esporte lá, que no ano de 2002, 2003, que montaram uma equipe para fazer Campeonato Paulista, fazer jogos da Seleção Sub-20. Uma equipe que tinha o Paulo Andrade que hoje está nos canais da ESPN há muito tempo, né? Os narradores lá do Campeonato Inglês, do Campeonato Espanhol, grande Paulinho, grande amigo. O Dirceu Maravilha, o Dirceu Marchiori, que hoje está na Band News, era um dos narradores também. Aí de repórter tinha o Elias Alad, um grande jornalista que hoje escreve livros bastante. Tem mais o Valmir Jorge, um outro repórter também, que passou muito tempo no rádio esportivo, hoje está fazendo entretenimento. E era uma equipe legal, uma equipe que não durou muito tempo, ela teve 5 meses só, porque o Silvio Santos nunca foi muito de gostar do esporte, né? E o chefe era o Carlos Martins, né? Isso, o chefe era o Cacá Martins. O Cacá é meu amigo pessoal, é meu grande mestre no jornalismo, é o cara que eu mais devo gratidão e ensinamento. Basicamente tudo que eu aprendi em televisão foi com o Cacá. E trabalhou com ele também na Rede TV, né? Na Rede TV, exatamente. Trabalhei com ele na Rede TV. O Cacá é meu padrinho de casamento, a gente é muito amigo, assim, até hoje. Encontrei com ele recentemente, ele está trabalhando com política agora, na TV Assembleia, né? Chefe de redação por lá, a gente bateu um papo. Então foi assim, comecei na ESPN, o Cacá me deu a chance de ir para uma ilha de edição, para escrever matéria e tal. E aí trabalhei muito tempo em televisão, em ESPN, no SBT, na Rede TV, e a maior de todas, né, em período, foi na TV Gazeta, aqui de São Paulo. E tem o Celso Cardoso, Chico Lang, a Michele Janela, Osmar Garrafa, Alexandre Silvestre. Trabalhei lá 11 anos. Ali eu já tinha um cargo maior, ali eu já era subeditor geral de esporte, né? Eu tinha os 2 programas no Mesa Redonda, que eu era o co-diretor, e o Gazeta Esportiva, que eu era o diretor do programa, mas sem ir para frente das câmeras. Poucas vezes eu fui acho que em 2 reportagens só que eu fui repórter, até por uma opção, né? Porque na época eu estava muito mais como editor, outras situações, e aí foi um período grande lá, foi uma época que foi muito legal, de aprendizado para mim, foi muito bacana. E na Bradesco Esportes, ali, você teve primeiro um curto período ali de maio a setembro de 2012. Isso. Aí depois você volta. Isso tudo como comentarista e apresentador, né, na Bradesco. E narrador também, né? Ali eu não era repórter, porque assim, a Bradesco nasceu num projeto que o Sérgio Patrick, né? O Sérgio Patrick trabalhou muitos anos no Grupo Bandeirantes. Ele era coordenador da Rádio Bandeirantes e ele tinha uma vontade, um sonho de ter uma rádio só esportiva no grupo. Ele conversou com o Mário Bacei, conversou com o Carbone, né, que eram os diretores da época, e eles gostaram, viabilizaram isso durante um período, né, até que nasceu a Bradesco, no dia 17 de maio de 2012. Eu fui trabalhar lá a convite de um grande amigo, assim, que fez faculdade comigo, jornalista da mesma sala da faculdade, o Eric Betti, né, o primo do Mauro. O Eric viu que eu já estava fazendo alguns trabalhos em rádio, me conhecia de locução e tal. Falou, pô, você manda o teu material, vamos ver como vai ser durante um período. Até que me chamaram e eu fui para ser narrador e apresentador, né, dos programas no início da Bradesco. Aquela equipe que tinha o Hugo Botelho, que tinha o Vanderlei Lima, os repórteres ali eram só o Vanderlei, na verdade, fazia. O Ivan Bruno também estava naquela equipe no início, Tatiana Ferraz, o Paulo Galvão, né, na primeira fase da Bradesco, e foi até quando o Bernardo Ramos e a Renata Venere assumiram, porque o Patrick e o Eric não ficaram, eles ficaram um período muito curto, de menos de 3 meses praticamente, por outros problemas, outros trabalhos, até que o Bernardo Ramos e a Renata Venere assumiram. E eu acabei tendo um pequeno problema lá, um conflito de horários, porque na época eu também trabalhava na TV Gazeta, eu ainda era lá subeditor, né? Tinha muito trabalho durante o dia e eu acabei apresentando muito programa na Bradesco, mas estava conflitando muito horário. Eu saía de casa praticamente 7, 8 da manhã e voltava às 11 da noite. Estava um pouco puxado até que eu saí em 2012 nessa primeira fase. Aí a Bradesco continuou um período, ela passou por um problema muito sério de
de estrutura, que não estava dando muito certo. Ela quase parou, até que em 2014 conseguiram reorganizar, o Bernardo reorganizou a equipe, contratou mais pessoas e começou a montar a equipe, que deu muito certo depois. Foi quando eu voltei. Aí eu voltei em julho de 2014, assim que terminou a Copa. Durante a Copa eu fiz uns programas com eles, porque eu estava na Band, né? Eu estava fazendo uns programas na Band na época, na Band TV. E aí eu voltei em 2014 para ser produtor do programa do Datena, né? Era só produtor, mas o Bernardo falou, eu quero que você seja o produtor do Datena, mas também eu preciso de um repórter pro dia a dia, nos clubes, e a gente vai contar com você. Posso contar? Pode, pior cobertura, assim, a pior no aspecto emocional, né? Foi legal de trabalhar como jornalista, mas muito difícil, muito dolorido fazer cobertura. E deixa eu te contar rapidinho como eu conheci ali a programação da Bradesco. Lembra que o pessoal do Na Geral saiu de férias, eu não vou lembrar o ano, se foi 2015, e aí os meninos do Agora o Bicho aí transmitiam em cadeia, né? O horário ali do Na Geral já estava passando na Bradesco, aí só que aí aquele horário emendava. Então dali eu fui conhecer o conteúdo da Bradesco Esporte. Foi no final de... Foi no meio de 15, um pouquinho antes do meio do ano de 15, quando o Na Geral foi para 105 FM. Não, pois é, mas antes, em janeiro, eles cobriram as férias. Isso. Eles tinham as férias que eles colocavam um horário a mais ali a partir das 7, né? Exatamente. Aí, eu passei a consumir a Bradesco de um jeito. Até hoje, eu tentava ouvir lá no meu trabalho. E aí um dia o chefe chegou lá, o que você está tentando ouvir aí? Rapaz, como eu trabalho no meio militar, né, na Força Aérea Brasileira, o cara quase me prendia. Mas assim, era algo assim que eu consumia ali no período olímpico, que ficou a programação 24 horas ao vivo, então, do Rio, né, do Rio 2016, foi demais. Camargão, e a paixão pelo tricolor, né? Tu nasce em 77, né? Ano do título brasileiro. Quem foi teu influenciador aí para ser São Paulino? Meu pai e meu avô, meu pai Ivo, meu pai Mário, os dois são paulinos, né? Toda a família dos irmãos do meu pai são todos são paulinos, sem exceção, né? Meu pai 5 irmãos, os 5 são paulinos, meus primos todos. Que demais. Sem exceção, e meu pai é do interior, ele é uma cidade aqui do interior de São Paulo que chama Santa Bárbara do Oeste, né? Ele veio para São Paulo com 19 anos, né? Trabalhar, tal, procurar uma vida melhor, tal. E aí conheci minha mãe, casou aqui e eu nasci praticamente campeão, né? Porque eu nasci em julho de 77, São Paulo logo depois de ser campeão o campeão brasileiro de 77, nos pênaltis lá contra o Galo. E eu comecei em estádio muito cedo, né? Eu comecei em estádio com 3 anos praticamente. Meu pai falou que no início dos anos 80, no 81 ali, já ele me levava nos estádios. E eu perguntei outro dia pra ele, falou, se não me engano, o primeiro jogo que eu levei você foi o jogo São Paulo e Colorado. O Colorado é o time que deu origem ao atual Paraná Clube. Né? O Pinheiros, o Colorado e mais outros times que deram origem ao Paraná Clube lá de Curitiba. E esse time estava na época na divisão ouro, ou divisão A, era a taça de ouro, né, que chamava o Campeonato Brasileiro. E meu pai já me levava naquela época. E eu lembro, assim, não desse jogo, é claro, porque eu era muito pequeno, mas eu tenho na minha cabeça, assim, já flashes de quando eu tinha 5, 6 anos, indo em jogos do São Paulo, pequeno, né, e desde então... Mas como você vira jornalista, assim, eu nunca... ficava como eu sou hoje da energia, né? Falando do São Paulo. Eu era um cara muito mais isento. Eu prefiro ser isento, assim, se tivesse que escolher uma opção, eu prefiro ser isento como eu fui a minha carreira inteira. Mas não nego pra ninguém que eu sou São Paulino, isso é fácil saber, quem me conhece há tantos anos, né? Enfim. Era muito bom, porque no período que eu tava na Bradesco, né? Eu fui repórter, eu fui setorista no Palmeiras durante 4 anos. Já ia ressaltar isso, e não teve problema nenhum, né? Não teve até por respeito, por ser profissional, porque o profissionalismo de você fazer o seu trabalho da melhor forma possível, não só com a questão do Palmeiras. Fiz muita coisa pro Corinthians também, fiz muita coisa pro Santos, eu sou profissional. Sim. Né? Acho que todo jornalista, todo profissional tem o seu time, não tem como você falar que você não tem o seu time, mas
Eu nunca procurei misturar esse tipo de coisa num trabalho. Eu sempre procurei ser o mais isento possível. Aqui, Fernandão, nesse trabalho, o programa o Arena 107 começou em agosto de 2019. E assim, a maioria aqui da gente, de Boa Vista de Roraima, torce para algum time do Sudeste, obviamente por conta das rádios, lá nos anos 80, 70, claro. E a maioria é flamenguista, assim como em grande parte do país. Mas assim, muitos, depois tem o time, a gente é meio, como é que diz, terceirizado. A gente também tem o time daqui. Por exemplo, no meu caso, eu torço para o Grêmio Atlético Sampaio, que é um time daqui. E ele nunca foi campeão estadual. Esse ano estava muito perto, mas por conta dessa paralisação aí não vai ser dessa vez. Mas estava muito perto. Eu vi que teve um caso aí esses dias, né, que os jogadores saíram de campo, não foi isso? Sim, do Baré Esporte Clube. Do Baré, exatamente, porque já era para ter paralisado, eles entraram em forma de protesto, assim que o juiz apitou, eles saíram de campo, né? Sim, para não dar o WO e ficar ali como abandono de campo, coisa que o regulamento da Federação Roraimense não prevê. Assim, então, todo mundo sabe, né, aqui na emissora, né, os ouvintes do programa, que eu sou Grêmio Atlético Sampaio. Porém, os outros times, pra você ter ideia, do Atlético Roraima, do São Raimundo, do próprio Baré Esporte Clube, do Rio Negro, desses times que estavam disputando a competição, sabem do meu respeito e da minha imparcialidade na hora de comentar alguma coisa. Então, é uma das coisas, assim, que eu observava em vocês, né, tanto no teu colega ali de época ali de Bradesco, no Facincani. Facincani é palmeirense e cobriu o Corinthians. Sim. Lembra? Então é algo assim que eu me inspiro muito assim em vocês em saber separar as coisas. E não é à toa que a gente não fica, como é que eu posso dizer, mal visto pelos outros torcedores, né, que acompanham. Exato. Não, hoje para você ver um exemplo na própria Rádio Bandeirantes, o João Paulo Capelani, ele é torcedor do Atlético Paranaense. Ele é mesmo. Né? Não é, não, ele é. Eu conheço o João há mais de 7, 8 anos e... Não, dá pra ver quando ele tá no plantão, às vezes tinha que noticiar que o Paraná estava perdendo, dava pra ver como ele ficava sentido. E ele foi na final da Copa Sul-Americana, ele foi na final da Copa do Brasil, ele foi pros bares, no momento de folga pra assistir, ele me mostrou a coleção de camisas dele, tem mais de 30 camisas do Atlético, esse é torcedor grande, E faz o Corinthians, é um dos principais setoristas do Corinthians aqui da região sudeste, né? A Rádio Bandeirantes tem muito seguidor, muita gente retuita tudo que ele coloca, que é tudo com credibilidade. A fonte segura, né? E aí segue, né? Dessa forma, nem todo setorista do time é torcedor do time. Isso acontece aqui em outros lugares do Brasil também. E a principal forma de você querer mostrar o seu trabalho com isenção é exatamente fazer isso. Você tem uma paixão clubística por um clube, tem uma paixão clubística por determinado time, mas você vai ser profissional para mostrar isso fazendo outras situações. É o que a gente tenta fazer, né? Mas Camargão, que projeto que deu certo aí esse, né, da Energia em Campo, né? Você torcedor e narrador do São Paulo Futebol Clube, e assim tem outros, né? Domênico Gato com o Palmeiras, tem o Zé Mistério ali também do Palmeiras, o Cadu, né, do Santos. Cadu. Do Corinthians é o De Paula. O Luiz é meu amigo há mais de 10 anos, né? Esse inclusive ele trabalha pro Corinthians, né? Então, para ele é muito mais fácil desde sempre. Aí muita gente me pergunta, foi difícil para você aceitar e começar a fazer? Eu falei, cara, assim, eu cheguei a hesitar, não a hesitar, mas eu cheguei a pensar, a pontuar durante um dia ou dois. Por quê? Porque, muita gente não sabe, eu não sou contratado da Energia, não sou contratado da Rádio Energia, não sou contratado das corridas que eu faço da Track and Field, não sou contratado da TVN Sport, não sou contratado do DAZN, que eu faço algumas coisas também, não sou contratado de evento. Hoje, há mais de 3 anos, eu vivo como freela, que a gente fala, né? Essa linguagem do jornalismo, freelancer. Você faz trabalhos específicos, você não mantém um vínculo com essas empresas. Inclusive, onde eu dou aula também no Senac, eu não sou contratado.
Isso não é muito legal pra mim, assim. Eu que já tô com mais de 40 anos, tenho uma filha de 5. Seria interessante um vínculo, né? Seria tão legal um vínculo, até pela questão de você ter uma segurança, na questão de férias, questão de uma carteira de trabalho, questão de um plano de saúde, a questão de benefícios, enfim, não é legal. Mas, quando pintou essa chance da energia, eu já sabia, né, do tamanho que é a Energia 97, principalmente o Estádio 97. É um programa diário, 5h30 da tarde, para falar do futebol. A força que eles têm, né, e imediatamente, quando veio o convite do Sombra, né, que é o nosso coordenador, São Paulino também, fui lá bater um papo com ele, saí de lá com o martelo batido, com o aperto de mão confirmado, mas fiquei na minha cabeça, putz, será que eu devo, será que eu não devo? Cara, todo mundo, os que eu indagava, perguntava, todo mundo foi uníssono, foi unânime. Cara, vai. O seu trabalho nunca vai ser posto em xeque. Por quê? Porque você é profissional de tanto tempo, você já fez tanta coisa, você já foi do time A, do time B, do time C. Esse é mais um trabalho, agora com a diferença que é um time que você torce mesmo, e não deixa de ser um trabalho, e é exatamente isso. E tem dado muito certo, né? Tem dado muito certo, o meu estilo casa com o Marcão. Demais. O Cadu casa com o RG e com o Benedetti, como o Luiz casa com a Lele e com o Mano, como o Domênico, o Zé e o Bento também, enfim, e o Marcelo, que é o nosso repórter de todos os times. Então, cada qual com o seu estilo foi casando de uma maneira, né? E o nosso tem sido muito, o nosso São Paulo, digo, né? Tem sido divertido, porque o Marcão sempre se caracteriza, sempre vai com uma máscara, vai com uma fantasia sempre diferente. tem uma sacada, né? Todo jogo ele tem uma sacada para cada time, o que é ligado com esse time, a nomenclatura, enfim, e eu tento fazer, né, uma narração mais na emoção do que técnica. Eu fiz muita coisa técnica na minha vida, mas eu tenho mais essa característica de ser tua voz mais grave, de ser mais emoção e tal, então o torcedor de São Paulo se identificou muito. E dá pra ver, Camargão, tu tá, assim, querendo ou não, tá bem solto lá, né? Sim, bem à vontade. Sempre bem à vontade. E deu muito certo porque é um projeto que, eu chamo ainda de projeto, que não completou um ano. Sem brincadeira, ainda não completou um ano. Ele completa um ano agora, dia 20 de abril só. Contando o primeiro jogo que foi, né? Porque teve um jogo teste, foi em março. Aí passou um tempo e aí foi a final, que foram 2 jogos que eles fizeram, que aí a gente conta como o primeiro. Então não tem nem um ano da história. E em questão de meses já alcançou a liderança, né, em determinada classe aqui para São Paulo dos ouvintes, né, a classe AB 40 anos ou mais. A galera abraçou a ideia. E o legal dessa história é que não é só o meu torcedor São Paulino que meu. O que eu recebo de mensagem, pessoal, de corintiano, de palmeirense, do Santos, puta, eu te ouvia na outra rádio, é um barato ouvir vocês mudaram completamente o jeito de fazer rádio, que tava muito batido, que tava muito cópia da cópia, vocês fizeram uma coisa totalmente diferente. E, somado com isso, o Estádio 97, o ano passado, teve a maior audiência da história do programa também, né? Porque muita gente que ouve a transmissão, ouve também o estádio. Sim. E deu uma catapultada na audiência do negócio. Então, foi uma soma de coisas que eu fico muito feliz, né? Primeiro pela oportunidade de continuar, né? O projeto continua, né? Agora vai dar uma parada, claro, com esse problema do coronavírus, mas logo tá de volta. E não é só a gente que tá parando, o mundo tá parando, não é literalmente uma cidade e um país. Tá, o mundo tá parado, o planeta tá parado e todo mundo quer sobreviver primeiro para depois voltar a fazer as coisas. Então tem dado muito certo, graças a Deus tem dado muito certo. Eu continuo atrás de uma coisa fixa, eu sempre brinco, eu adoraria ter um trabalho segunda a sexta das 8, 9 até as 5, né? Porque os jogos dá para continuar fazendo, os meus eventos dá para continuar fazendo também, para ter uma vida mais tranquila, porque desde então, não só eu, várias pessoas estão desempregadas. Sim. Eu vou dar exemplo lá da rádio, o Cadu Macri continua sem emprego, o Cadu trabalhou como Uber muito tempo, trabalhou fazendo eventos, agora tá com uma rádio lá, tá fazendo algumas coisinhas, entre outros, mas é uma coisa muito legal de fazer e tomara que perdure aí por muito mais tempo. Eu tinha, assim, na época que acabou a Bradesco, eu achava assim que tu ia acabar ficando ali pela Bandeirantes. Até fez ali uns dias ali, né, mas não rolou, né, Camarão? Não, então, eu também achava, cara, assim, muita gente fala, mas não foi ingratidão, não faltaram com respeito com você. Eu falei, cara,
eu não tenho, assim, esse poder para julgar esse tipo de coisa, assim. Claro que eu fiquei um pouco chateado, porque eu achava que eu dei o meu máximo, né, trabalhando na Bradesco, fazendo Bandeirantes todo dia, como eu fazia ali na hora do almoço, né, o programa do Capriotti, do Rogério Assis, e o Zaidan, né, que aí teve uma mudança de nome, e hoje em dia tá o Romão, o Bernardo, o Pitano fazendo. Até por eu ter feito muitas coisas lá, eu não era só um repórter, eu não era só um apresentador, eu não era só um comentarista, fui narrador, fiz produção, fiz tanta coisa. E ninguém me falou até no dia, juro pra você. A rádio acabou no dia 12 de março. No dia 13, eu cheguei lá pra trabalhar como se fosse um outro dia qualquer. O Datena tava até estreando o Manhã Bandeirantes naquele dia. Fui lá dar um abraço no Zé. E aí vieram me falar. O Capriotti, que meio que não deu a notícia, mas falou assim, pô, a gente tentou de tudo e tal. Beleza, tô vendo que não deu mesmo. E aí falaram pra descer no RH. Então eu senti, assim, um pouco de chateação por ter acontecido isso, mas nunca vou ficar ingrato, nunca vou ficar magoado por uma situação, porque eu tive muita oportunidade lá, alguns ficaram, outros saíram, e aí tem que seguir a vida, até procurar alguma coisa pra gente seguir tocando. Né? Eu lembro até hoje aqui, chegou, os olhos me enchem de lágrimas aqui, que você, o seu último trabalho ali pela Bradesco foi aquele choque rei, né? Entre Palmeiras e São Paulo. Nossa. Isso, porque na época eu estava como apresentador, eu não estava fazendo reportagem já há uns 2, 3 meses, o Guto Ablas que estava fazendo, né, pro Palmeiras, e naquele jogo o Bernardo falou, não, vai lá, vão lá vocês dois, como o Ferretti já estava também na Bandeirantes, tá, vai lá, faz vocês dois repórteres, tá, até como homenagem, falei, beleza, vamos lá, vai ser legal. São Paulo tomou outra surra, né? Porque no Allianz só toma porrada o tempo todo, que jogou 3-0 lá. Mas foi legal, a despedida foi emocionante, cada um falou um pouquinho, eu falei, o Renato Rainha falou, o Guto falou, o Bernardo falou, enfim, o Datena falou, todo mundo falou. E aquele foi o último mês. A última transmissão ao vivo sendo o Bradesco Sport FM foi aquele jogo. Porque aí tiveram mais 2 jogos, mas foi em cadeia com a Bandeirantes. Para encerrar, Camargão, e eu sou São Paulino também, eu nem tinha me tocado, né, mas quando se entra no Allianz, assim como também lá no Itaquerão, o que acontece com o nosso São Paulo, rapaz? Cara, eu naquelas transmissões, né, eu tento até estribeira, porque eu falo até palavrão aqui, que não se deve falar, mas eu falo, Sim. Não tem problema nenhum. E o São Paulo, literalmente, quando joga no Allianz ou Itaquera, é um cagalhão. O time que morre de medo tem que entrar de fralda, desculpa até a palavra, desculpa os ouvintes. Mas, isso é um termo para torcedor, mas não sei, cara, acho que é a atmosfera do lugar, o São Paulo sente muito. Não sei se vai continuar sentindo, porque passou da hora de ganhar, né? No Allianz, pelo menos já conseguiu uma eliminação. Ano passado, no Paulista, não ganhou o jogo, mas eliminou o Palmeiras lá dentro. Já é um alento. E Itaquera é um problema muito sério. Itaquera já entra derrotado. Pois é. Eu lembro os últimos jogos ali do nosso mito, do Rogério Ceni ali, a gente via que ele não entrava normal ali, né? Aquele semblante dele meio de tensão mesmo. Porque acho que em Itaquera ele perdeu acho que 2 ou 3 jogos, né? E inclusive o melhor jogo que o São Paulo fez em Itaquera, que foi em outubro de 14, é isso? Outubro de 14, foi um jogo 3-2 pro Corinthians, que o São Paulo estava ganhando o jogo, jogando muito bem, mas muito bem. Tinha um time que tinha Kaká, Luiz Fabiano, o Pato estava no time, não pôde jogar porque tinha aquele problema do 2015, contrato. Né? 2014. 2014, quando o Kaká tava, O Corinthians ganhou de 3-2, um gol do Guerreiro e 2 gols do Fábio Santos de pênalti. Foi um pênalti até polêmico, mas acho que foram pênaltis mesmo. Aquele foi um jogão, aquele qualquer time podia ter ganho. Né? Eu acho que foi o mais legal. Inclusive eu narrei aquele jogo e agora recentemente na final do Paulista, o São Paulo teve medo de ser campeão. Eu sempre falo isso. O Cuca não botou o time pra frente, não quis agredir o Corinthians, preferiu ficar na defesa, e aí, num lance lá de falha do Arboleda, o Sornosa fez o lançamento e o Wagner Love fez o gol. Aí o São Paulo tinha chance no ano passado, mas pra variar, ficou com medo, né? Você falou desse time aí de 2014, eu lembro que em janeiro de 2015 teve o Super Séries.
E foi anunciado ali em dezembro, ia ter até o time que o Kaká foi depois, né? O Orlando City. Isso, e ia ter ele, acabou não tendo. Aí foi um triangular entre São Paulo Futebol Clube, Vasco e Flamengo. Daí, o Rogério ainda jogava, ainda tinha Luiz Fabiano, ainda estava? Se eu não me engano, estava o Pato, o Ganso, o Thiago Mendes. Aí a gente está a 800 quilômetros aqui da nossa capital Boa Vista, da capital do Amazonas, que é Manaus, né? Então o que eu fiz? O meu irmão, o Marcos Nogueira, ele que me incentivou a ser São Paulino, né? E ali nos anos 90, São Paulo ganhava tudo, né? Início dos anos 2000 também teve um bom momento. Não tinha como eu não ser São Paulino, né? Dou graças a Deus por isso. Daí mano, bora ver esse jogo lá. Aí comprei os ingressos pela internet, peguei o carrinho que a gente tinha, bora. A gente foi ver esse jogo. Vi o São Paulo ganhar do Vasco na quarta-feira, 2-1, e vi o São Paulo perder no domingo para o Flamengo. Tive as duas sensações e pude ver de perto esses grandes jogadores e principalmente o Rogério Ceni. 2015, né? 2015. Então, foi o último ano do Rogério, porque ele se aposentou em dezembro de 15. E, aliás, foi um jogo legal que a gente fez na Bradesco, que era uma equipe basicamente de São Paulinos que trabalhavam, né? Renato Rainha na narração, eu de repórter, o Ferretti também de repórter e o Robson Ramos no comentário. Esses três aí, o Robson eu sabia que era, mas o Renato Rainha, o Ferretti e o Ferretti não. Não assume o time, não é São Paulino, mas o Rainha fala, não tem problema nenhum, sempre falou que era também, e aquele dia foi muito legal de fazer. Você está falando do jogo de encerramento ali dele, de despedida. Esse aí eu assisti aqui num cinema, aqui, né, com a torcida, a Embaixada Tricolor em Roraima, isso. Que legal. Foi demais ali. Camargão, então, muito obrigado pela atenção, viu? E que esse momento ruim que o mundo está passando passe logo e principalmente que você possa ter um vínculo logo com a emissora, que a gente possa te ouvir diariamente, rapaz. Que essa voz, você sabe que eu sou fã, não nego, acompanho, sigo você no Instagram aí, tô sempre de olho aí em tudo aí. Imagina. Pô, fiquei muito feliz de papear aí com você, papear com a galera de Roraima. Obrigado demais aí pela audiência, pelo carinho de todos. E, cara, primeira coisa agora é pensar em ficar em casa e se cuidar, né? Questão de sobrevivência mesmo, ninguém tem uma doença aí pela frente, essa pandemia que tá avançando cada vez mais, o Brasil cada dia mais casos, muita gente na Europa não sabe o que fazer, a torcida para que o Brasil consiga reagir de uma melhor forma, principalmente diferente do que está acontecendo na Itália, na Espanha, agora nos Estados Unidos também. E depois, claro, a gente pensa no trabalho, em tudo que vai acontecer nos próximos meses aí, porque esse período agora é para realmente ficar e cuidar da saúde, cuidar das pessoas próximas e se manter vivo, que é o mais importante. Obrigado aí pelo papo, foi uma honra falar aí com todos vocês e que a gente troque mais figurinhas aí, continue com a gente, vai ser um prazer sempre. Obrigado, viu? Maravilha, obrigadão você, viu, Camargão? Valeu. Um abraço. Oi, fica com Deus, tchau, tchau. Arena 107, com Ranior Almeida. É isso, gente, que bate-papo agradável, né? Que experiência, o grande São Paulino Fernando Camargo, uma das pessoas que eu admiro muito aí do rádio brasileiro. Isso é bom demais ele ter parado um pouquinho e ter falado conosco. Isso que é bacana, isso que marca, né? E olha só, é isso aí, gente. Vamos respeitar a quarentena, vamos ouvir aí as instruções aí dos especialistas, principalmente das nossas autoridades, né? Vamos fazer o recomendado, tá bom, gente? Lembrando aí que não é férias do trabalho, e sim é para se resguardar mesmo, tá bom? Então é sempre uma honra, uma ótima noite a todos e até amanhã, às 20 horas. Acabamos de apresentar Arena 107. Até o nosso próximo encontro. Com Ranior Almeida.